Bom, o PIB americano caiu 0,3% e muita gente ficou assustada e não sabe exatamente o que aconteceu. Nesse vídeo eu vou te contar o porquê caiu, o lado bom, o lado preocupante e quais são as consequências para o mercado financeiro daqui em diante. O primeiro passo é que antes de pegar qualquer informação, eu fui na fonte básica, na fonte primária, no BEA, Bureau Economic Analysis. É tipo o IBGE deles lá, para entender como é que funcionou tudo isso. Vale lembrar o que é o PIB. É aquela fórmula que a gente explica em toda a aula de economia. PIB é igual ao consumo das famílias, mais o investimento, mais o governo, mais as exportações e menos as importações. Vamos ver como cada um desses se comportou. No primeiro trimestre, o C do consumo das famílias foi de mais 1,8%. Menor do que no trimestre anterior, ainda com o governo Biden, que foi de 2%, mas foi forte. Consumo de energia, gás, alimentos, todos subiram. Um consumo que caiu fortemente nesse trimestre foi o de carros, menos 3,4%. Parte das análises econômicas apontam principalmente a queimada, ou a Califórnia pegando fogo lá em janeiro desse ano. Por qual motivo? A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. Para ter ideia, só a Califórnia sozinha é maior do que o PIB do Japão. E em janeiro, o consumo de automóveis lá despencou. Tudo bem, por um motivo óbvio. Tá tudo pegando fogo, ninguém sai para comprar um carro. Por esse motivo, você teve o consumo de bens duráveis nos Estados Unidos de uma queda, principalmente de automóveis, mas a queda maior foi na Califórnia. Isso vai se repetir? Provavelmente não, mas esse é um dado importante para ser gravado. Seguindo a nossa análise, o I de investimento das empresas foi de 2,1%. Ele subiu também. Subiu principalmente em alguns setores, como por exemplo da construção civil, que subiu mais de 11%. De uma forma muito forte, os investimentos dentro dos Estados Unidos cresceram mais do que no trimestre anterior. Mas isso não quer dizer que salvou o PIB, mas quer dizer que a tendência ou os objetivos do Trump de aumentar o investimento dentro dos Estados Unidos vem surtindo algum efeito. Nós teremos, de alguma forma, um aumento desses investimentos daqui em diante. O G do governo, esse teve uma queda. E isso quer dizer que é bom, apesar de somar negativamente no PIB. Explico. Os gastos do governo federal caíram 2%. Por um outro lado, os gastos dos estados e dos municípios aumentaram. No geral, a diminuição dos gastos do governo foi de menos 0,3%. Por que isso é bom? Quer dizer que o déficit do governo americano vai seguir aumentando em um ritmo mais lento, principalmente se os juros caírem. Guarda essa informação que fica para o final do vídeo, mas o governo está fazendo a sua parte. As exportações, que também somam, elas aumentaram em 1,8%. Isso quer dizer que a economia americana está mais competitiva. Parece muito bom, mas pasmem, as importações cresceram 8%. Para ter noção do quanto esse aumento foi expressivo, ela é 3 vezes maior do que no trimestre anterior. As tarifas do Trump, que tinham datas para começar a funcionar, fizeram com que as empresas antecipassem as suas importações. Lembra a Apple, que trouxe 3 aviões lotados de iPhone antes do prazo? Isso deve ter acontecido com milhares de empresas. Só que a importação aumentando 8% significa que todo aquele dinheiro que foi para fora, ele cai no PIB. Então, lembrando, consumo das famílias, mais investimento, mais governo, mais exportação, menos importação. Quando você olha esse gráfico do BEA, você observa o quanto a inflação, o quanto a importação afetou duramente esse passo. Tudo bem. E daqui para frente, o que vai acontecer? Bom, muito provavelmente a importação no próximo trimestre vai ser muito menor. As exportações devem manter o mesmo ritmo. O governo deve continuar gastando menos, que vai fazer com que as contas públicas melhorem
mas que afete negativamente o PIB. O que vai depender realmente a prosperidade ou não da economia americana está 70% focado nas famílias, se elas vão estar realmente interessadas em um futuro, investindo em si mesmas e acreditando na América, e nas empresas. Até agora, todas as empresas que o Trump chegou a conversar prometeram investimentos ainda maiores. Qual seria o movimento agora? Bom, o primeiro movimento não parte de nenhum desses atores, parte do Fed. Vamos fechando os pontos para entender esse vídeo. Se eu tenho maiores investimentos ali dentro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo um consumo das famílias que basta ser estimulado e um governo mais responsável, eu preciso reduzir os juros para aumentar investimentos, aumentar o consumo e diminuir o peso da dívida. Isso pode acontecer? Muito provavelmente. Hoje, no dia 30 de abril, o grande problema foi o PIB mostrou exatamente o que aconteceu e liberaria o Fed para baixar os juros. A inflação não caiu como deveria cair e, por esse motivo, ficou a dúvida. Qual será a grande solução? Em maio, o Fed não deve baixar os juros, mas deve sinalizar mais de 2 quedas esse ano. Isso acontecendo, nós teremos um efeito natural da economia. A queda no primeiro, a queda dos juros. Isso vai aumentar ainda mais o consumo imobiliário e o consumo de bens duráveis, fará com que a indústria invista cada vez mais e a diferença entre os gastos do governo não afete tanto o PIB. E as importações? Bom, essa é uma incógnita. Se as tarifas continuarem, elas vão se mostrar muito menos fortes daqui em diante. Se houver acordo com alguns países, essa relação vai ser pontual, pragmática, país por país. Diferente do que aconteceu na China, que no mesmo trimestre aparentemente cresceu 5%, nos Estados Unidos os dados são públicos. Nós podemos ver exatamente qual é a tendência. A tendência de agora é uma recessão leve, você vai ter queda de juros, com isso você vai ter um aumento da produtividade interna, o fortalecimento da economia e a partir daí o crescimento, baseado no consumo das famílias e nos investimentos da empresa. E aparentemente o governo está tentando sair de cena. Nos primeiros 100 dias do Trump, o governo diminuiu de tamanho. Esperamos que isso continue acontecendo e que as pessoas continuem acreditando na possibilidade de uns Estados Unidos com um modelo econômico completamente diferente, não baseada na importação e gasto público, mas baseado no investimento privado e consumo das famílias. Vamos ver muito em breve se isso vai se concretizar ou não. Por enquanto é só. Eu peço para você, dê um like no canal, compartilhe, comente aqui, faça suas perguntas que a gente vai tentar responder e a partir daí siga o canal. Aqui você vai ter informações do ponto de vista econômico, não do que se lê no jornal, mas dos dados primários e do que realmente acontece. Muito obrigado e até a próxima.